Este vídeo tem por objetivo trazer uma palavra de orientação aos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o assunto ordenação de mulheres. Olá, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Irmãos, ultimamente está havendo uma discussão e até insatisfação por alguns membros da Igreja Adventista sobre o assunto ordenação de mulheres. Este, na verdade, é um assunto já muito antigo, muito debatido na Igreja, pelo menos desde 1881. Então, vamos tentar fazer alguns esclarecimentos sobre isso, para que não haja divisões entre nós e nem falsa informação também. Antes de mais nada, duas considerações. Primeiro, se você quer se informar sobre as coisas da sua igreja, não busque informações em fontes de inimigos da igreja. Isso é uma coisa básica que temos que entender, porque os inimigos da igreja deturpam as informações, mentem descaradamente muitas vezes, e muitos irmãos que não têm esse conhecimento, essa noção de filtrar as informações, pegam sites, vídeos na internet de pessoas falando contra a nossa igreja e acabam reproduzindo essas informações sem um conhecimento daquilo. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. Cuidado com fontes que não são confiáveis, com fontes que mais desinformam do que informam os irmãos. Temos muito material e temos fontes confiáveis, onde podemos buscar as informações. Um segundo ponto de orientação é, irmãos, sempre que nós vamos discutir um texto bíblico ou interpretar um texto bíblico, irmãos, isso não é uma tarefa simples e fácil. Existem procedimentos que nós chamamos de princípios de hermenêutica, que são vários. Antes de você olhar para um texto bíblico e dizer o significado desse texto bíblico, ou o que o texto significa ou não, você precisa considerar uma série de coisas. Isso dá muito trabalho. Isso envolve uma pesquisa muito ampla. Então não é uma simples leitura de um texto bíblico que a gente vai definir uma doutrina ou definir uma discussão. Não. O processo ele é longo, ele é demorado, ele é profundo. Os procedimentos de hermenêutica, eles são necessários para qualquer interpretação da Bíblia. E nós, como Igreja Adventista, adotamos os princípios hermenêuticos para definir doutrinas, procedimentos, etc. Então, tem irmãos que pegam simplesmente qualquer texto da Bíblia, fazem uma leitura, tiram algumas conclusões precipitadas e passam isso para os outros como se fosse uma verdade estabelecida. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado para não deturpar a Bíblia e acabar passando informações equivocadas para os nossos irmãos. Isso aplica-se especialmente aos líderes, aqueles que estão à frente da liderança da igreja, que estão à frente na condução da igreja, para que a gente possa fazer isso de maneira responsável, inteligente, racional e espiritual. Então, irmãos, esse é um assunto muito amplo. Tem muita coisa para ser falado sobre essa situação de ordenação de mulheres. Vamos fazer assim um resumo, direto ao ponto, tá bom? Primeiro, o que diz a Bíblia? Vamos lá. Não é nosso propósito aqui pegar as passagens da Bíblia e fazer um estudo exegético de cada passagem, não teria como, nosso tempo é muito limitado aqui, não seria possível fazer isso. Vamos apenas fazer algumas considerações gerais de algumas passagens da Bíblia. Mas lembre-se, outras pessoas, na verdade muitas pessoas já fizeram a exegese desses textos, já fizeram estudos profundos sobre cada passagem que você imaginar sobre esse assunto de ordenação de mulheres. Aqui é só uma consideração geral, só para a gente ter noções da discussão. Por exemplo, em 1 Timóteo 3,2, Paulo fala que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Tá? O bispo aqui, a palavra bispo pode ser traduzida por supervisor ou mesmo pastor. Em 1 Timóteo 3,12 fala do diácono também. E o diácono também tem que ser marido de uma só mulher. Por exemplo, algumas pessoas usam essas passagens para dizer que já que o bispo e o diácono devem ser maridos de uma só mulher, isso indica que para assumir essas funções, essas pessoas devem necessariamente ser homens. Mas esta não é a ênfase de Paulo em sua carta a Timóteo. O que Paulo está frisando ali é a questão de ser irrepreensível, tem mais a ver com o caráter
com a atitude moral das pessoas que vão assumir essas funções e não do gênero. Tanto é que a palavra, por exemplo, em 1 Timóteo 3,12, que fala o diácono, o grego diáconos, seja marido de uma só mulher, não está restringindo ao gênero masculino. Sabe por quê? Por exemplo, em Romanos 16:1, na Bíblia Revista Almeida e Atualizada, diz lá sobre a irmã Febe, que está servindo a igreja. Mas no grego, a palavra servindo é diáconos. Ou seja, havia uma mulher que ocupava esta função na igreja nos tempos de Paulo. E ela fazia esse trabalho, Paulo a recomenda. Ou seja, acontece um fenômeno básico aqui na Bíblia, que a gente tem que entender. A Bíblia foi endereçada aos homens. A linguagem da Bíblia, no geral, destina-se aos homens. No entanto, nós não cremos, e não creio que algum cristão duvide disso, que, apesar da Bíblia ser endereçada aos homens, ela não está restringindo as suas orientações somente ao sexo masculino. Por exemplo, quando nós pensamos no mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a linguagem é destinada ao homem. Mas nós entendemos que o mandamento não foi feito apenas para os homens. Mulheres também estão incluídas na guarda dos mandamentos. Mas a linguagem é direcionada aos homens. Mas quando fala que não cobiçarás a mulher do teu próximo, indica homem e mulher. O homem não deve cobiçar a mulher do próximo e nem a mulher cobiçar o marido da próxima. Entendeu? Então, ou seja, apesar desse endereçamento aos homens, mas isso inclui homens e mulheres. Um outro exemplo, lá em Mateus 5:28, Jesus fala que aquele que olhar com intenção impura para a mulher do próximo também já cometeu adultério com ela. Será então que somente os homens estão proibidos de olhar com intenção impura e as mulheres estão liberadas? Com certeza não. Então, apesar da linguagem, novamente repito, ser destinada aos homens, aplica-se homens e mulheres. Um outro exemplo é em 2ª carta de Pedro 1, verso 21, que fala que homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, no caso os profetas. Agora, nós entendemos que profetas não foram somente homens, mas sim homens e mulheres, como por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A líder que ocupou a função mais elevada entre nós foi uma mulher, que foi Ellen G. White, profetisa. Ok? Como eu disse, essas são considerações gerais. Vamos ver mais algumas. Por exemplo, existem passagens que falam sobre manter o silêncio na igreja, inclusive uma que fala que mulheres devem ficar caladas na igreja e que não é permitido que elas falem. Se pegarmos isso como um princípio universal, então nenhuma mulher poderia falar na igreja, não poderia pregar, não poderia dar estudo bíblico e nem dirigir nenhum departamento, se fosse dessa forma. Então nós entendemos que cada passagem bíblica tem um contexto. Existem situações ali que nós temos que nos inteirar para entender o que o versículo quer dizer. Então não basta apenas ler um versículo de maneira precipitada. Por exemplo, nesse caso onde Paulo fala sobre mulheres fiquem caladas na igreja, havia um contexto. E ali naquele contexto local, as mulheres estavam fazendo questionamentos abertos, fazendo interrupções na hora do ensinamento no culto, e isso estava causando confusão e desordem na igreja. Por esta razão, foi recomendado que mulheres deveriam ficar caladas e perguntar em casa aos maridos. Mas isso não é um princípio universal que todas as mulheres em todos os tempos devem ficar caladas e que não podem falar na igreja. Ok? Então, assim, é só para a gente ter uma ideia de que os textos bíblicos não podem ser usados de maneira irresponsável para defender pontos de vista. Outra consideração geral é sobre os dons espirituais. Em Romanos 12, 1 Coríntios 14 e Efésios 4, são dadas ali listas sobre os dons espirituais, que nós cremos que se destinam a todos os crentes, homens e mulheres, e esses dons devem acompanhar a igreja até a volta de Jesus. Ok? Então, por exemplo, quando você pega essas listas de dons, você tem ali profetas, você tem pastores, você tem mestres, enfim, vários dons. A Bíblia, em momento algum, limita esses dons ao sexo masculino, por exemplo. Esses dons são dados à igreja, e a igreja é composta de homens e mulheres. E quem determina quem recebe um dom ou outro é o Espírito Santo.
Em 1 Coríntios 12, 11, fala que ele distribui os dons individualmente a cada um como ele quer. É o Espírito Santo quem determina quem recebe um dom ou outro. Ok? Então nós temos que entender essas coisas. Deus não limitou as funções, os dons, a um gênero, ao homem, por exemplo, mas sim ele concedeu esses dons ao seu povo, à igreja. E a igreja é composta de homens e mulheres. Tanto é que há pessoas que acreditam que a mulher não pode exercer a função de pastora. No entanto, se você observa nas listas que são dadas ali na Bíblia de dons espirituais, o dom de profecia está acima do dom de pastor. E, no entanto, mulheres ocuparam essa função de profeta sem nenhum problema. Se Deus não viu problema nisso, por que alguns irmãos estão vendo? Na história da Igreja Adventista temos Ellen White recebendo o dom de profecia. Ok? Então, na lista dos dons, nós não temos especificação sobre quem deve receber, se é homem ou se é mulher, mas sim os dons foram dados à igreja. Uma outra consideração dos textos da Bíblia é a seguinte: há pessoas que acham que, pelo fato de um homem ser o cabeça da esposa ou da mulher, que significa que a mulher não pode exercer funções de liderança na igreja, porque isso seria uma violação do princípio de o homem ser o cabeça. Bom, em todo o Novo Testamento existem somente 7 passagens que falam sobre ser o cabeça. Dessas 7, 5 se referem a Cristo. E, na verdade, irmãos, o cabeça da igreja não é o pastor, é Cristo. Ok? A gente nunca pode esquecer isso. O ministro não é o cabeça da igreja. Ele faz parte do corpo de Cristo, mas o cabeça é Cristo. Agora, as 2 outras passagens que usam esse termo referem-se ao homem no contexto de sua relação conjugal. Portanto, se as mulheres assumem funções de liderança na igreja, alguém pode perguntar, onde fica a questão de ser o cabeça? Fica no lugar que Deus colocou. O homem é o cabeça de sua esposa. Não é o cabeça das mulheres, mas sim somente de sua esposa. O homem, de fato, é o cabeça dentro da sua relação conjugal, matrimonial, e não em relação à igreja. Portanto, a igreja é composta de homens e mulheres, os dons são dados para homens e mulheres, e o homem é o cabeça da sua esposa. Não um dominador arbitrário, tirânico, mas alguém que ama a esposa e que tem que dar a vida por ela, é assim que diz a Bíblia. E a esposa é a sua auxiliadora, a sua adjuntora, que aceita a missão de seu marido e se submete voluntariamente a alguém que a ama, que cuida e protege dela. Então, deixemos as coisas onde Deus as deixou. Portanto, o termo cabeça não se refere em momento algum ao ministro, mas sim a Cristo. E a última consideração sobre essa questão na Bíblia é o seguinte: há pessoas que usam todo que é tipo de argumento para dizer que é proibido as mulheres exercerem funções de liderança na igreja. E às vezes invocam argumentos como: no Antigo Testamento os sacerdotes eram todos homens, e assim a gente não vê mulher, então logo é proibido. Não. Nós temos que entender que no Novo Testamento há uma nova dinâmica. Você não pode usar o santuário terrestre do Antigo Testamento como referencial para a igreja do Novo Testamento, porque é uma nova realidade. Estamos sob uma nova aliança, e dentro dessa nova aliança, os crentes todos, homens e mulheres, são chamados de sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 diz isso. E não somente lá. Em Apocalipse 1,6 também diz isso, que fomos salvos, resgatados por Cristo, e Ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Todos os crentes em Cristo, na nova aliança, são sacerdotes. Então, existem assim argumentos que não podem ser utilizados para defender determinadas coisas. Para fechar aqui essa parte da Bíblia, uma coisa deve ficar clara. A Bíblia, em momento algum, em nenhuma passagem bíblica, diz que mulheres devem ser ordenadas. Ao mesmo tempo, em nenhum momento, em nenhum versículo, a Bíblia proíbe que mulheres sejam ordenadas. Entendeu? Não há uma definição bíblica sobre este assunto. Então, se não há uma definição bíblica, você não pode defender nenhuma coisa e nem outra pela Bíblia, porque não há a definição na Bíblia. Ok? Agora, isso nos leva a um segundo ponto, que é o espírito de profecia. O que diz o espírito de profecia sobre este assunto? Existem algumas passagens, algumas citações da irmã White, que ela trata sobre a questão da função de liderança na igreja, fala de homens, fala de mulheres. Eu vou ler aqui apenas algumas, de uma maneira geral também.
falando sobre a colportagem, Ellen White disse o seguinte: é uma boa obra e que educará homens e mulheres para fazerem trabalho pastoral. Review and Herald, 4/4 de 1882. Interessante que essa declaração da irmã White falando sobre a obra da colportagem, que prepararia homens e mulheres para o trabalho pastoral, ela foi dada um ano após uma conferência geral que foi feita, onde foi ali sugerido a ordenação de mulheres, foi feita uma proposta para isso. Então havia já aquela discussão naquele tempo, e Ellen White fez essa declaração que não prova nada, que não diz que sim ou que não. No entanto, alguns entendem que em citações como essa, Ellen White vislumbrou algum tipo de ministério pastoral envolvendo as mulheres. Vislumbrou, não é uma prova de que ela apoiava ou deixava de apoiar. Outra citação. Em 1901, ela escreveu: todos os que desejam uma oportunidade para o verdadeiro ministério e que se deem sem reservas a Deus, encontrarão na colportagem ocasiões de falar sobre muitas coisas pertencentes à futura vida imortal. A experiência assim adquirida será de grande ou de grandíssimo valor para os que estão se preparando para o ministério. É a assistência do Espírito Santo de Deus que prepara os obreiros, homens e mulheres, para se tornarem pastores do seu rebanho. E lembrando que o termo seu rebanho refere-se à igreja. E aqui então ela fala novamente da obra da colportagem, que é uma obra de preparação para o ministério. Então aqui ela fala da importância da obra da colportagem, que é um preparatório para a obra do ministério. E aqui ela fala de homens e mulheres. É só para a gente pensar. Vamos ver mais algumas coisas. Por exemplo, Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras. Em nenhum lugar não existe uma única declaração em que ela diga que mulheres não devam ser ordenadas ao ministério pastoral ou que elas devam ser ordenadas ao ministério pastoral. De fato, Ellen White não definiu essa questão. Não falou sim ou não, pode ou não pode. Ela simplesmente não disse nada. Assim como na Bíblia não há uma definição sobre este assunto. Agora, Ellen White, como nós já mencionamos, ocupou uma posição máxima na igreja. A principal líder da igreja adventista do sétimo dia foi Ellen White, assumindo o dom de profecia. Ela estava acima em sua função de todos os pastores reunidos. Agora, será que ela foi ordenada? Ela tem uma declaração muito interessante, que é na Review and Herald, 18/5 de 1911. E ela diz: na cidade de Portland, o Senhor me ordenou como sua mensageira, e aqui meus primeiros labores foram dedicados à causa da verdade presente. Então veja, ela diz que o Senhor pessoalmente a ordenou como sua mensageira a assumir a função profética. Interessante porque no tempo da irmã White, as mulheres não podiam votar, não podiam assumir cargos políticos, etc. E ali, naquele contexto, Deus achou por bem escolher uma mulher para ser a principal porta-voz para a igreja remanescente no tempo do fim da história, para conduzir a igreja diante dos perigos, dos desafios, uma mulher para fazer esta obra em nosso meio. Agora veja, irmãos, se Deus não teve nenhuma barreira, não impôs nenhuma barreira para escolher uma mulher nessa fase tão importante da história, que é o tempo do fim, por que algumas pessoas pretendem colocar essas barreiras? Se Deus não viu nenhuma barreira para chamar uma mulher para ser líder, juíza e líder política do seu povo, que foi o caso de Débora, por que algumas pessoas veem ou colocam essas barreiras? Se Deus não viu nenhum problema em chamar a irmã Febe, lá em Romanos 16, de diáconos, em assumir uma função de liderança na igreja, por que muitas pessoas hoje colocam essas barreiras? E mais uma citação do Espírito de Profecia que diz: nem sempre são homens os que melhor estão preparados para a gestão bem-sucedida da igreja. Se mulheres fiéis possuírem mais profunda piedade e mais devoção verdadeira do que os homens, elas poderão de fato realizar mais através de suas orações e esforços do que os homens de vida e coração não consagrados.
Manuscript Releases, volume 19, página 56. Irmãos, uma coisa é clara. Ellen White não deixou nenhuma declaração condenando a ordenação de mulheres e não deixou nenhuma orientação dizendo que elas deveriam também ser ordenadas. Ficou um assunto aberto, não definido, nem pela Bíblia e nem pelo Espírito de Profecia. Agora, uma coisa importante. Ellen White, no livro Evangelismo, página 183, e no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 167, Ellen White fala sobre a questão da verdade probante. O que é isso? Ela diz que existem verdades que são verdades probantes, ou seja, verdades cruciais, que são aquelas que realmente devem nos deter a atenção, como a lei de Deus, como o sábado, como o santuário celestial, como a questão das 3 mensagens angélicas, entre outras. São verdades probantes, coisas que nós não podemos modificar, que não estão em discussão. Você nunca vai ver uma conferência geral sendo realizada para discutir a questão do sábado, se devemos ou não guardar o sábado. Ela menciona que outros assuntos que existem divergência de opiniões, isso não deve dividir a igreja. Há pessoas dividindo a igreja com esse assunto da ordenação de mulheres. E outros assuntos que não são verdades probantes, que não são ortodoxia doutrinária, princípios morais. E aí ela fala sobre isso. Inclusive ela menciona João 17, a oração de Cristo, por unidade. Então, irmãos, nós não temos o direito de dividir a igreja. Você pode ter uma opinião, você pode discordar, mas você não tem o direito de dividir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E antes de você emitir uma opinião, busque se informar, ler as coisas corretas para você formar o seu conceito sobre a discussão em pauta. Portanto, fica claro que, de tudo que se tem pesquisado, a Bíblia não define o assunto, nem o Espírito de Profecia. Então vamos aqui para o ponto final, que é sobre o que a igreja tem discutido ao longo dos tempos e o que foi decidido recentemente. Vamos agora para o posicionamento da igreja. Irmãos, desde 1975, a Associação Geral autoriza a ordenação de anciãs de igrejas locais e desde 1990 autoriza o ministério de pastoras comissionadas, não ordenadas, mas comissionadas. Pastoras comissionadas, diz o pastor Ted Wilson, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, podem desempenhar quase todas as funções de um pastor ordenado, inclusive presidir igrejas e realizar cerimônias de batismo e casamento. Então, irmãos, em 2015, o próprio pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia até o momento, ele deixou claro que a discussão ali não era se mulheres poderiam ou não ser ordenadas, porque isso já é uma prática desde 1975 de anciãs e desde 1990 pastoras comissionadas. Na verdade, pastores ordenados e pastores comissionados é apenas uma diferença de palavra colocada em um certificado, porque eles fazem basicamente as mesmas coisas. Então, o pastor Ted Wilson deixou bem claro que não era essa a discussão. O que se discutiu ali, e essa foi uma desinformação que algumas pessoas acabaram difundindo, eles acharam que a Associação Geral estava discutindo se poderia ou não ordenar mulheres, e não era essa a discussão. A discussão real foi se a questão da ordenação de mulheres seria um voto mundial da Associação Geral, ou seja, um voto igual para todas as partes do mundo adotarem o mesmo procedimento, ou se isso seria competência de cada campo local, de cada divisão da igreja, de cada divisão administrativa da igreja. Essa era a discussão. Um voto geral da Associação Geral ou um voto local, ou seja, cada divisão discutir o assunto e entender se adotaria a prática de ordenar ou não ordenar. E o que aconteceu agora recentemente, no ano passado, em 2021? O que aconteceu? A Associação Geral entendeu que cada divisão poderia pensar, estudar, discutir o assunto e tomar um voto como bem lhe aprovesse, ordenando ou não mulheres. Ou seja, a discussão é essa. A discussão não era se pode ou não pode, mas sim a quem seria a competência de fazer isso. E no caso ficou a critério dos campos, das divisões administrativas da igreja.
E aqui eu quero encerrar dizendo qual foi a decisão da divisão sul-americana. Diz assim: considerando que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo a homens e mulheres conforme lhe apraz, 1 Coríntios 12, 11, considerando que a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas e líderes espirituais, considerando que a Associação Geral, após ampla e reflexiva análise teológica, mediante o voto 272-84 GN Anciãs de uma igreja local, eleição e ordenação, autorizou as divisões a estudar o tema e implementar o voto conforme a necessidade local. A Associação Geral autorizou isso, considerando que a divisão sul-americana, ao seguir a recomendação da Associação Geral, conduziu um diálogo envolvendo líderes representantes de igrejas de todas as uniões de seu território, considerando que a comissão estabelecida pela divisão sul-americana para apreciar o assunto analisou os resultados do relatório consolidado e, após avaliar argumentos bíblicos, teológicos e eclesiásticos, concluiu que a nomeação de anciãs fortalece a liderança da igreja local, valoriza o discipulado e contribui efetivamente com a missão. Votado: autorizar a igreja local no território da divisão sul-americana a nomear e ordenar mulheres como anciãs conforme sua necessidade, de acordo com as orientações do Manual da Igreja. Essa foi a decisão. E aqui na divisão sul-americana foi então autorizado que mulheres possam agora assumir a função de anciãs e serem ordenadas nesta função, sem nenhum tipo de violação da Bíblia ou de princípios da Bíblia. Irmãos, existem princípios e normas, e nós temos que entender isso basicamente. Princípios são inegociáveis, princípios são indiscutíveis. Você jamais altera um princípio, não importa a circunstância, não importa a situação, um princípio mantém-se. Um princípio é universal e ele é permanente. Uma norma, ela pode ser mudada a depender do momento, da situação, da circunstância. Agora, você não pode equiparar a norma ao princípio. Você não pode fazer isso. Você não pode dar o mesmo grau de importância das normas e os princípios. Então, você tem que entender isso. Há coisas que são normas, que você pode mudar, que você pode adequar de acordo com a necessidade. Mas isso não se aplica no caso de princípios. E o assunto ordenação de mulheres na liderança da igreja, não se enquadram na categoria princípios. Entendeu? Então tem pessoas que estão pegando este ponto e colocando na categoria como se fosse um princípio que está sendo violado. Não, porque não está na Bíblia assim. Isso é falso. Essa maneira de abordar o assunto é falsa e é um desserviço para a obra de Deus. Então temos que ser muito responsáveis no ensino, na liderança e especialmente na interpretação bíblica, temos que conhecer os procedimentos de hermenêutica, saber como se analisa um texto bíblico para não cometer equívocos. A certeza que temos é que Deus que originou, que levantou esta igreja, é o mesmo Deus que irá conduzi-la até o final. Então não devemos buscar divisão, mas sim unidade de pensamento, unidade de propósito, com a mesma missão. Aqui na divisão sul-americana é uma coisa notória. As mulheres já ocupam um protagonismo muito maior do que o dos homens em toda a divisão sul-americana. Em muitos lugares, são elas que dirigem a obra, são elas que lideram. E agora a igreja só está reconhecendo um fato que já é notório. Mas isso, em momento algum, constitui uma violação da Bíblia ou uma violação do espírito de profecia. Pelo contrário, que nós tenhamos seriedade, que nós tenhamos conhecimento, buscar por experiência e conhecimento saber qual é a vontade de Deus para orientar corretamente nossos irmãos. Eu espero que esse vídeo, que é uma visão geral sobre a discussão, possa ter contribuído com você. E eu te desafio para que você leia os materiais, leia os conteúdos. Você pode entrar em contato comigo, eu posso te mandar por e-mail os materiais que tenho sobre toda essa discussão, os estudos feitos, etc. E nós percebemos que há uma coerência em toda essa decisão e cremos que Deus também está conduzindo na tomada de decisões e na orientação que a igreja tem passado para os seus líderes e membros.
que nós possamos manter dentro do nosso foco a unidade da igreja e o cumprimento da sua missão.